suas Bíblias, Salmo 63. Se você quiser na sua versão, nova versão internacional, mas nós vamos estar usando outras versões. Quando fala de versão na Bíblia portuguesa, o problema não está na Bíblia, né? Que foi escrito em grego. O problema é que a gente tem português. João Ferreira de Almeida, ele escreveu a Bíblia, né? Ele era holandês, mas descendente de português. Aliás, perdão, ele era português, da igreja holandesa, e morava na Índia, em Goa, né? Então, o português de Portugal, dentro de uma teologia da igreja reformada holandesa, né? Então, às vezes, você tem um problema, às vezes, do português que a gente coloca, tá? Então, quando a gente fala de uma versão, a gente sempre tem que buscar uma versão que é mais fiel às línguas originais, né? O sentido da palavra, mas também, no caso dos Salmos, às vezes é bom a gente ter um português mais atual, né? Para a gente poder falar no português de hoje, tá bom? Eu queria estar lendo essa versão aqui, ó. Você leu para a gente a mensagem. Eu queria ler uma versão que é próximo da nova versão internacional, versão transformadora. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de Ti, e todo o meu corpo anseia por Ti. Nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em Teu santuário e contemplei o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a própria vida. Os meus lábios Te louvarão. Sim, eu Te louvarei enquanto viver, e a Ti em oração levantarei as mãos. Tu me satisfazes mais do que um rico banquete, com cânticos de alegria Te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em Ti, meditando a Teu respeito a noite toda. Pois Tu és o meu auxílio, à sombra das Tuas águas eu canto de alegria. Minha alma se apega a Ti, e Tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra. Morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora na Tua palavra, através da Tua palavra. E que ao ler a Tua palavra a gente possa se identificar, a gente possa perceber, Senhor, como nós somos necessitados do Senhor, como nós somos totalmente dependentes de Ti, como somos totalmente dependentes do Senhor para encontrar aquilo que nós de fato precisamos para a vida, Senhor. Por isso, abre os nossos olhos, fala conosco agora em nome de Jesus. Prepara corações, prepara mentes, que haja mentes aqui atentas à Tua palavra. Que haja, Senhor, esse desejo de conhecer mais a Ti, experimentar de Ti, em nome de Jesus. Amém? Um pouco de paciência aqui. Eu fiz um implante cristalino há 12 anos atrás, né? E aí eu fui fazer um óculos novo, me mandaram voltar lá, né? O Tinho estava junto, e fizeram mais um procedimento de laser. Agora o meu óculos não está mais funcionando. Então tem hora que eu tenho que pôr e tirar, vai ficar meio esquisito. Amanhã fica pronto o meu novo óculos. Deixa eu ver se eu consigo, com o óculos antigo que mudou o grau, tá bom? Então, nessa versão, esse Salmo 63, ele é um salmo muito conhecido. Não sei se você conhece algum cântico, ou sabe de cor, pelo menos até o versículo 4. Quem conhecia aqui esse salmo? Está acostumado a ler? É um salmo bastante, que fala muito conosco. E a primeira coisa interessante desse salmo é onde que ele foi escrito, né? Dependendo da tradução, da versão que você tem, na sua Bíblia, já vai falar onde que ele estava. Onde que ele estava? No deserto de Judá, né? Então ele estava no lugar, lembra que quando Deus chamou o povo para Canaã, era um lugar que manava leite e mel. Mas mesmo naquele lugar, mesmo em Canaã, né? Mesmo num lugar prometido por Deus, havia alguns lugares aí, né, que era árido, né, que era vazio. Jesus, ele ia para o deserto. E interessante que na Bíblia todos os lugares, né,
Eu, quando era jovem, costumava pensar que deserto era um lugar de tentação, né? Porque a palavra de Deus fala que quando Jesus foi batizado, ele foi transportado pelo Espírito para ir ao deserto para ser tentado, ser provado. Então, toda vez, né, que a gente perguntava como é que você está, né? Então, os jovens costumavam, eu estou no deserto, né? Estou no deserto, está faltando chover. Só que o deserto, ele não é necessariamente lugar de prova, só de prova, mas ele sempre é lugar de encontro com Deus. Todos os servos de Deus, né, tiveram encontro no deserto. De Moisés, qualquer um deles que você quiser pensar, Abraão, né? Aliás, se você meditar um pouco, você vai ver que é recorrente. E Davi, ele era uma pessoa que ele também estava no deserto. Ele estava no deserto, ele viveu um tempo, inclusive, no deserto, porque ele estava fugindo. Então, aquele era um tempo de provação. Mas Davi também, ele está dizendo aqui, né? Tem outras versões que falam, quando eu te busco de coração. Tem versão aqui que diz também que eu te busco durante a noite, de madrugada te buscarei. Davi falava muito isso, né? Nas vigílias da noite, né? Outra coisa também que hoje em dia a gente não gasta muito, ou não lembra muito de uma disciplina, que é bom você orar de noite, né? Porque você está parecido como o deserto. Então, ó Deus, Tu és o meu Deus. Essa Isa fez um pouco de spoiler aqui, né? Tu és o meu Deus. Esse salmo fala sobre alguém que busca a Deus, né? Alguém que tem desejo de buscar. Jesus, ele nos ensinou a orar, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai nosso que está no céu. Mas o mesmo Mateus depois fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Mas depois Jesus vai e fala assim, olha, pedi dá-se-vos-á, buscai e acharei, pedi, né? Batei e abri-se-vos-á. Então fala dessa busca. E esse salmo, o tema dele, a temática dele, essa busca de um coração que está claro, não tem outro lugar, ele não vai colocar o coração dele em outro lugar. Eu te busco de todo o coração. Então, Davi aqui está falando numa experiência, numa conversa, numa oração. Esse salmo também, essa oração, ela tem a ver, ela é parecida, né? Ela é parecida com aquele outro salmo que Davi ele fala para ele mesmo, né? Porque está abatida a minha alma, espera em Deus. Ao mesmo tempo que ele está orando a Deus, ele como ele tivesse uma meditação no salmo. Então esse salmo ele é dividido em algumas partes no versículo, cada um deles ele começa, e a temática dele ele fala no versículo 1 e 2, sobre esse desejo profundo no coração a Deus, esse desejo de você estar numa situação no deserto, ou durante a noite, né? Hoje em dia é meio difícil a gente durante a noite fazer isso, né? Porque às vezes você perde o sono, né? E a tendência, deixa eu ver se eu vou dormir, vou lá, dar sono um pouquinho, liga a TV, né? Se você não tem TV, você liga, sei lá, computador, YouTube, às vezes até para colocar uma coisa boa, né? Uma música cristã, mas a gente está tão acostumado com o cérebro trabalhando, né? E a gente ter alguma coisa que esteja nos motivando, esteja captando nossa atenção, como você vai num shopping center, está cheio de luz, né? Quem fez esse tipo de implante aqui de cristalino é horrível, com muita luz, né? Mas é isso, né? Você está acostumado a ser estimulado, né? A gente está acostumado a ter uma vida de estímulos, e no deserto não tem estímulo, né? Talvez só pela posição do sol durante o dia, e de noite você fica olhando para as estrelas, mas não tem muito estímulo. Então você olha do lado, você não vê nada. E ele está dizendo, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te anseia numa terra seca. Olha aquela versão que a Isa leu aqui no comecinho. Ela fala o seguinte, né? Ao viajar por terras secas e exaustivas, a andar. Eu tenho sede de ti, mas eu estou andando nessa terra seca. E parece que essa terra seca me faz lembrar que eu só tenho a ti. Que não tem outro lugar. Como Jesus perguntou para os seus discípulos, vocês também querem deixar, vocês querem buscar outras coisas? Ele fala assim, olha, para onde vamos? Só tu tem palavra de vida eterna. Então, Davi está nessa situação, ele está num lugar, não interessa se é deserto ou não, mas algum lugar que ele não tem estímulo, ele está introspectivo, está pensando no coração dele, eu te busco de todo o coração.
Aí a mente dele, a alma dele, como ele dizia, né? Minha alma, por que você está abatida? Eu te busco. Mas esse início, verso 1 e 2, ele está dizendo, né? Um desejo profundo por Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco de coração. E Davi sabia, né? Naquele lugar não tem para ser fake, né? Não tem como criar como aquele fariseu, lembra que Jesus falou? Os religiosos, eles estão lá nas esquinas e eles vão levantando a mão, fazem orações altas. O Tinho estava conversando, né? Contando o testemunho dele quando ele foi lá para Israel, que eles têm que fazer aquele movimento, que ele está sempre em oração para os outros saber que ele está orando. Mas agora Davi está sozinho, né? Como Paulo e Silas, eles estavam presos. Eles não estavam num palco, eles estavam presos numa prisão. E a prisão dos romanos era um lugar que você ficava agachado, acorrentado no chão, né? Você não ficava nem de pé, não tinha cadeira. E eles estavam cantando de noite. Então ninguém estava ouvindo eles orarem, levantar as mãos. Não tinha como, ele estava falando direto para Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco de coração. Tu sabes todas as coisas. Como Pedro, quando Jesus perguntou para ele 3 vezes, Tu me amas? Na terceira vez ele falou, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas. Então, Davi, ele está falando desse jeito, né? Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu és o meu Deus. Aquele que conhece todas as coisas. Ele escreveu em Salmo 139, o Senhor me teceu. Antes de eu abrir a minha boca, o Senhor sabe o que eu vou dizer. O Senhor sabe todas as coisas. Eu te busco de coração. A minha alma tem sede de Ti, do Deus vivo. Salmo 40, né? 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele fala, vai além, o meu corpo te anseia numa terra seca. Então, nessa realidade que eu vivo aqui, não só espiritualmente, mas o meu corpo, né? Aí o jejum, né? Aí você está numa situação, e até o jejum muitas vezes te lembra disso, né? Eu só tenho o Senhor, eu não tenho outro bem senão a Ti somente. Numa terra seca, exauce sem água. No verso 3 e 4, ele está falando aqui sobre... Perdão, verso 2 também ainda fala sobre... Eu esqueci o verso 2 aqui que eu não li. E eu te vi no Teu santuário. Ele fala, eu estou aqui, né, na versão da mensagem, eu estou aqui no lugar de adoração, com os olhos abertos, bebendo da Tua força e da Tua glória. Nós cantamos, eu quero contemplar a beleza do Senhor. É outra forma, né, verbal que se apresenta bastante nos Salmos, numa questão contemplativa, porque ele fala, e eu estive aqui, e eu te vi no Teu santuário, e contemplei o Teu poder e a Tua glória. Então, essa situação de você ao mesmo tempo desejar a Deus, você contemplar a Deus. O salmista também dizia, Senhor, quão maravilhosas são as Tuas obras. Quando eu contemplo, né, eu sei que tem gente que gosta de caminhar na natureza, e é muito bom a gente contemplar e se lembrar, né? Toda vez que está sol, está com a relva molhada, tem aquele cheiro de mato. Gente, eu acordo, parece que vai uns 40 anos atrás, quando eu costumava ir ter os retiros, né? A gente estava conversando com o Gabriel, um acampamento, um tempo de conhecer a Deus. E é interessante isso, né? Quando você contempla, você lembra, quando você olha uma fotografia, e de alguma maneira Deus fala com você, neste lugar de adoração, Teu santuário, lugar de adoração. Santuário não é só templo, né? Davi estava no deserto, mas nesse lugar de adoração, eu te vi no Teu santuário. Embora aqui nesse salmo ele está lembrando do tempo que ele ia, né, louvar a Deus ali na tenda, no tabernáculo, né, a tenda que eles tinham, na verdade, a tenda com a arca. Depois eles fizeram um outro espaço, uma outra forma. Mas quando eu vi no Teu santuário, no Teu tabernáculo, e contemplei o Teu poder e a Tua glória, quando o Senhor se manifesta, ele fala no verso 3 e o verso 4 sobre essa devoção, essa autoestima. Quem é Deus no meio de todas essas coisas? Porque ele falou no meio, o meu corpo te anseia.
nessa realidade terrena, nessa realidade do hoje, do corporal, onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu durmo, onde eu como, onde eu me relaciono, na verdade, nesse lugar, nessa terra, né, ela é uma terra seca, seca de vida plena, seca de plenitude de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da satisfação de Deus. E é por causa disso que eu venho buscar a Deus. Ele diz aqui no verso 3, porque o teu amor é melhor que a própria vida, com meus lábios te louvarei. Ele fala assim, o teu generoso amor, na versão da mensagem, finalmente estou vivendo. Um amor como aquele amor do pai, né, do filho pródigo, que ele é uma graça abundante, é uma graça extravagante. O teu amor generoso me alcançou, por isso estou vivendo. Porque o teu amor é melhor que a vida, né? O teu amor que tira medo, que tira temor, que me ensina a viver. Por isso com meus lábios eu te louvarei. Então essa autoestima, um louvor a Deus, porque quem Deus é. Sim, te louvarei enquanto viver. A ti em oração levantarei as mãos. Que confiança, que certeza, né? Eu vou fazer isso enquanto eu viver. Isso não é se gabar, né? Ele fala, meus lábios transbordam de louvores como fontes, eu falarei bem de ti enquanto eu respirar, a ti erguirei meus braços. Quando eu fico pensando que Davi, né, foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas um homem com tantos pecados, com tantas falhas. E parte dessa oração aqui, parte desse salmo, conta um pouco o segredo, né, na vida de Davi, para conhecer esse Deus. Conhecer que é um Deus de intimidade, é um Deus que se agrada quando a gente chega e fala, Deus, tu és meu Deus. Eu te busco de coração, eu estou aqui, Senhor, o Senhor me conhece. Essa conversa com Deus. Você tem experimentado dessa conversa? Verso 5, ele fala, tu me satisfazes mais do que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. Eu fico satisfeito como se tivesse diante de mim, né, um prato atrás de outro. Tem comida que é muito boa, mas quando ele está falando aqui um banquete fino, tem várias entradas, né, e você fica, não sabe nem o que escolhe, né? Então tem entrada, depois tem água, tem suco, talvez tenha um vinho. É tempo de louvar ao Senhor. Então, porque o Senhor é a satisfação, a satisfação de Davi, ele estava em Deus. Verso 5, tu me satisfazes mais do que um rico banquete, com cânticos de alegria te louvarei. Onde tem estado, né, a tua satisfação? E veja, satisfação não estou dizendo só vir na igreja, só louvar. Mas quando Deus satisfaz a gente, quando Ele é mais que tudo, né? Ele é mais que tudo. Não tem nada maior que Ele. Ele não tem rival, não tem parecido. Não tem time de futebol, não tem hobby, não tem talento, não tem pessoa, não tem ninguém na frente dele. Mas por outro lado, o Senhor é tão generoso, o amor dele é tão generoso, que ele não se apresenta dessa maneira, que ele quer que a gente seja religioso, devoto. Essa devoção tem que estar a ele acima de tudo, mas ele é tão generoso que ele está presente em cada detalhe da vida da gente, cada coisa, né? No teu trabalho, no teu relacionamento, quando você acorda de manhã, quando você até brinca com um bichinho, com um cachorrinho, né? Você vai passear, você vai caminhar, quando você olha para o sol. Então essa satisfação, porque Deus nos coloca um rico banquete, mais do que um rico banquete, Ele nos coloca na mesa, né? Para a gente ter relacionamento com Ele, relacionamento uns com os outros. Então essa satisfação não é uma satisfação espiritual, é uma satisfação plena. Amém? É uma satisfação plena. E é interessante que eu estava vendo uma conversa, e foi muito bem falado, né? Nós citamos aqui
Romanos 12, que fala que e na semana passada a gente falou muito sobre entrega. Se você quiser de fato conhecer a vontade de Deus na sua vida, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se quiser experimentar, não ficar sabendo, né? Na verdade, você nunca vai saber a vontade de Deus se você não experimentar. Né? E muitas vezes a gente está esperando uma palavra profética. O que Deus quer que eu faça? Se eu ouvir essa palavra, então aí tá bom, mas não é isso. A palavra está dizendo que você vai poder experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu creio que Deus tem um sonho, Deus tem um plano para você. Quando Ele fez você, né? Quando Ele te desenhou, quando Ele te projetou, quando Ele teceu você no ventre da sua mãe, Ele tem um plano para você. E você só vai conhecer, né? Na medida que você puder experimentar isso. Amém? Então, quando Jesus fala, né, eu vou buscar a Deus, seja feita a tua vontade, Ele não vai forçar. Deus tem um plano para você. Entendeu isso? E você vai poder conhecer na medida que você busca Deus, na medida que você deixa Deus ser Deus, na medida que você se satisfaz nele. Amém? Porque Ele não quer forçar a vontade dEle na tua vida. Ele podia fazer isso de uma maneira muito forçada. Ele é Deus, Ele é Rei e Senhor. Ele pode, por decreto, fazer qualquer coisa. Mas porque Ele tem um amor generoso, né? Que não é que Ele deixa você escolher o seu destino, mas você pode escolher, né, entre conhecer a boa vontade dEle, né, ou tentar a sua própria sorte. Amém? Então esse verso 5 está dizendo isso. Tu me satisfazes. Salmo 34 diz: provai e vede que o Senhor é bom. A bondade de Deus. Você só pode ficar satisfeito se você provar da vontade de Deus, da bondade de Deus. Amém? Então é um convite para você experimentar, para você provar. Não tem como se satisfazer. Você sentar na mesa, né? Coloca uma sopa na sua frente. Eu não gosto de sopa. Tá bom, vamos para o próximo prato agora, né? Vem uma salada. Também não gosto de salada. Tá, então vamos para frente. Aí vem uma carne. Me ajuda aí. Batata rústica. Essa eu como, né? Aí sei lá o que vem depois. Vem uma sobremesa. Essa eu não gosto, né? Trazem para você um suco lá. Que a gente foi lá para o Pará. Nos trouxeram alguns sucos de frutas lá que a gente não conhecia o nome da fruta. Então fui experimentar, né? Tem uma que eu não gostei, mas teve outra que eu gostei muito. Então você tem que provar para você sentir, para você experimentar e para você poder dizer que o Senhor me satisfaz. Amém? E isso, na verdade, se você experimentou, se você conheceu a Deus, olha o verso 6. Você caminha um pouquinho mais. Se você provou de Deus, se você se satisfaz nele, se você se alegra nele, então você começa a ter comunhão. E Davi aqui, ele tinha uma comunhão íntima com Deus, uma comunhão meio que secreta. Olha o que ele está falando: quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda. Então ele diz, sempre que eu perco a noite, né? Eu perco o sono de noite, passo as horas em reflexão gratificante, pensando em ti, né? Então é uma conversa com Deus, né? Meditando. A Bíblia fala sobre meditar, mas é um meditar de uma conversa, uma comunhão secreta com Deus. Como Davi fala, porque está batida a minha alma, ele também fala, ó Deus, tu és o meu Deus. E ele também ouvia o sussurro de Deus no seu coração, na sua alma. Intimidade com Deus. Te busco, ele fala, né, outra versão essa noite, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco, de madrugada te buscarei. E no verso 6 ele está falando, então, quando eu estou ali deitado, talvez até de olho fechado, eu fico pensando em ti, meditando a teu respeito, nas vigílias da noite. Então, intimidade com Deus. Versos 7 e 8, ele diz da dependência de Deus. Tu és o meu auxílio e a sombra das tuas asas, canto de alegria. Minha alma se apega a ti, em ti. Tua forte mão direita me sustenta. Então o Senhor, Ele é o meu provedor, dele vem todo o meu sustento, mas vai muito além disso. Porque até aquilo que Ele me dá, eu ainda dependo dEle.
né? Deus pode ter te dado talentos, Deus pode ter te dado dons, Deus pode ter te dado coisas fabulosas, maravilhosas para você, nesse plano de Deus. Mas mesmo assim, para você usar com sabedoria, né? Olha o que Deus deu para Salomão. Ele pediu quando era novo sabedoria. Só que a sabedoria, toda a sabedoria que ele tinha, em momentos que ele se afastou de Deus, toda aquela sabedoria que não houve o homem mais sábio que ele, não foi suficiente para impedir de toda a pisada na bola que ele deu, Salomão. Então não adianta você ter os dons, os talentos de Deus, se você nesses momentos, se você não usa isso junto com Deus. Deus não te fez para você viver autônomo, amém? Mas para viver nessa comunhão que estava lá no versículo 6. Antes de Deus criar todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles viviam em perfeita unidade, em relacionamento. Quando Deus criou o homem, o projeto final de Deus é para que a gente pudesse estar dentro desse relacionamento. E para você se relacionar com Deus que é invisível, Ele nos criou do jeito que nós somos, mas Ele é Espírito, né? E Ele precisa da ação do Espírito Santo dele em nós, para que a gente possa se relacionar com Ele. Mas para que a gente não ficasse só nessa questão mais mística, né? Dos sentimentos, do invisível, Ele mandou o Filho dele, em carne e osso, se fez carne, o Verbo se fez carne. Então hoje, quando a gente fala em relacionar com Deus, né, nós temos o Senhor Jesus, o Filho, que nos veio aqui. Nós vamos participar da ceia mais daqui a pouquinho. Nós podemos nos relacionar com Deus porque Ele se fez visível através de Jesus. Ele se faz presente através do Espírito Santo dele hoje. Amém? Então essa dependência de Deus é uma dependência que você, não é apenas aquilo que Deus te dá, porque Ele fala assim, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. Não é em qualquer lugar. Não é simplesmente eu vou pedir, Senhor, me ajuda. Tu és o meu auxílio, refúgio, mas o Senhor também é refúgio. Minha alma se apega a Ti, está perto. Tua mão forte, Tua mão direita me sustenta. Amém? Andar perto. Dá a mão para o Pai. Amém? Verso final aqui, verso 9 e 11. Ele fala, né, que apesar de qualquer coisa que você está vivendo hoje, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Eu vou preparar para vocês lugar. Não se turbe o vosso coração, né? Não tenha medo, porque fala que o triunfo final sobre os inimigos e a certeza da segurança em Deus. Veja aqui: aqueles, porém, que tramam me destruir descerão às profundezas da terra, morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Deixa eu pegar lá o último versículo. Aqueles, porém, que tramam me destruir. Há uma realidade, né? Nesse mundo, tudo é o contrário da criação, né? Ela é uma anticriação. Parece que tudo quer desfazer esse mundo, o pecado, ele vem para tentar como se ele pudesse, né? Como se conseguisse tentar desfazer as obras de Deus, né? Deus fez tudo maravilhoso, e também por causa do pecado, por causa da queda do homem, a própria natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que está escrito ali na palavra de Deus. Amém? E a gente sabe disso. Porém, aqueles que tramam destruir, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E muitas vezes essa tentativa de destruição, ela vem por pessoas, né? Vem por situações, por circunstâncias, pessoas que se deixam levar por intentos que não são de Deus. Mas está falando aqui que não adianta. Aqueles, porém, que tramam a destruição vão ser engolidos aí pela terra, né? Vão ficar nessa mudança do novo, do velho para o novo.
e morrerão e servirão de comida, né, para ser consumidos, vão ser consumidos. Mas o rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade o louvarão. Então, aqueles que buscam a justiça serão fartos. Amém? Todos aqueles que buscam a justiça serão fartos, mas os mentirosos serão calados. Então, o triunfo final, essa certeza, não tem inimigo, não tem oposição, não tem situação que no dia do Senhor, né, não virá a palavra final que vem do justo juiz, aquele que tem a chave da vida na mão, aquele que é o começo e o fim, aquele que basta uma palavra, né? Acabou, está consumado, acabou. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus falou para os discípulos dele, acabou. Então esse rei que Davi está falando, uma imagem do Messias, se alegrará em Deus. Todo o poder me foi dado. Ainda depois que Jesus foi entregue à morte, ele ressuscitou e recebeu um nome que está acima de todos os nomes, se alegrará, porque o reino dele é um reino eterno. O reino de Deus é um reino de justiça e verdade. Amém? Então é essa a nossa esperança. Você pode ter certeza de segurança em Deus. Feche os seus olhos. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu Te busco de coração. A minha alma tem sede de Ti, e o meu corpo Te anseia numa terra fraca e sedenta. Senhor, mas no meio de tudo isso, o Teu amor, quando nós experimentamos, quando o Teu amor nos alcança, Senhor, a gente pode provar da generosidade do Teu amor, da bondade do Teu amor. O Senhor nos ama como um Pai eterno. O Senhor não é apenas um Deus distante, mas o Senhor é um Deus presente. Deus conosco, Emanuel. O Senhor enviou o Seu Filho, Emanuel, para que a gente soubesse que o Senhor é um Deus de perto, não de longe. E pouco antes do Senhor Jesus subir ao Pai, Ele nos garantiu, Senhor, que não nos deixaria só, estaria conosco todos os dias, e enviaria o Seu Espírito para estar conosco. Por isso nós não estamos só, por isso nós não estamos falando ao vento, nós não estamos falando com esse teto, nós estamos falando com Deus vivo, Senhor. Espírito Santo de Deus, como nós cantamos aqui, Tu és bem-vindo aqui. Tua palavra é uma palavra viva, Senhor. Tu és um Deus vivo. O Senhor está aqui no nosso meio, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, neste momento, nessa noite, se tem alguém aqui, ó Pai, que quando acorda de noite não está... Acorda talvez com ansiedade, acorda com medo. Tem acordado com muitos pensamentos, Senhor. Pensamentos que não são de paz. Pensamentos que não são para construção. Pai querido, que eles possam se lembrar que o Senhor é Deus, e não apenas, ó Deus, um Deus distante, mas um Deus presente. Não apenas isso, mas um Deus que se fez meu Deus. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, mas Ele é o teu Deus, um Deus que te chamou para si, povo adquirido, comprado, não mais escravo, povo de Deus, não apenas uma multidão de Deus, mas filhos de Deus, família de Deus, herdeiros com Cristo. Não qualquer Deus, não Deus distante, não Deus desconhecido, mas o Deus que se faz conhecido, um Deus que se deixa conhecer, e um Deus que quer ter intimidade com cada um de nós. Amém? Se levante, fale com Deus. Nós vamos estar preparando para esse momento.
para participar da ceia, mas fala com Deus. Fala com Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Não há outro além de Ti. Não há outro além de Ti. Aleluia, Senhor. Se Deus falou com você nessa palavra, se te lembrou de alguma coisa, eu sempre creio que Deus Ele chega primeiro que a mensagem do domingo à noite. Sabe? Ele chega bem primeiro que a mensagem do domingo à noite. Eu creio que Deus chegou nessa mensagem do Salmo 63 durante essa semana. Deus falou com você durante essa manhã. Amém? Então, se Deus falou com você esses dias, esse tempo aqui, coloca a tua vida diante de Deus. Fala com Deus, Pai. Quero colocar a vida de cada um aqui nesse momento, Senhor. Em conversas que tem tido com o Senhor, quando acordam de noite, quando acordam de manhã, quando dirigem as suas vozes para Ti, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar de uma maneira muito perto, de uma maneira muito pessoal, dando essa segurança, dando essa confiança de quem Tu és, que o Senhor está presente, o Senhor está perto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém?